Você já parou para pensar no que vai acontecer com tudo aquilo que você construiu durante a sua vida depois que você partir? Talvez esse não seja um assunto que você queira tratar agora, mas a verdade é que postergar ele por muito tempo pode trazer exatamente o efeito oposto do que você deseja. Brigas, confusão e até mesmo injustiças. O que pouca gente sabe sobre fazer um bom testamento é que ele não é apenas uma formalidade jurídica. É um gesto de cuidado, de amor, de carinho e de proteção com as pessoas que vão ficar depois que você se for. Se você ainda não me conhece, eu sou Judite Cerqueira, advogada especialista em direito das famílias e sucessões, com foco em soluções extrajudiciais e planejamento sucessório. E por isso mesmo eu quero te mostrar hoje como fazer o seu testamento de uma forma válida, para evitar que erros que levem à sua nulidade sejam cometidos e a evitar eventuais disputas entre os herdeiros. E para isso, eu vou te mostrar quais são os tipos de testamento que nós temos aqui no Brasil e o que você pode e o que não pode fazer nesse documento. Então, vamos começar pelo básico. Afinal de contas, o que é um testamento? Meu amigo, minha amiga, um testamento nada mais é do que um documento onde você vai expressar como você gostaria que os seus bens fossem distribuídos após a sua morte, entre os seus herdeiros ou até mesmo entre outros familiares e amigos. Isso vai incluir bens imóveis, dinheiro, cotas, ações e até mesmo instruções específicas, que é o que a gente chama de cláusulas existenciais. Como, por exemplo, a nomeação de um tutor para filhos que ainda sejam menores de idade ou até mesmo indicar alguém para administrar aquele bem que você vai deixar ali para aquela criança ou aquele adolescente. Então, aqui no Brasil, nós temos 3 tipos principais de testamento: o testamento público, o testamento particular e o testamento cerrado. O testamento público, ele tem esse nome porque ele é feito perante o tabelionato de notas, ou seja, com um tabelião, na presença de 2 testemunhas. Então, esse testamento é o mais indicado porque, justamente por ele ser feito na presença do tabelião, que é uma pessoa dotada de fé pública, as chances dele ser anulado ou até mesmo questionado lá na frente são muito baixas, porque você tem uma segurança jurídica maior. Agora, o que pode pegar para muitas pessoas é a questão dos custos, tá? Aqui na Bahia, por exemplo, para você lavrar um testamento hoje está custando R$900. Tem estados que, por exemplo, cobram um percentual do patrimônio, imagine só. Então, pode ser, por exemplo, que para pessoas que têm um patrimônio mais expressivo, um testamento particular pode ser uma solução para justamente evitar maiores gastos. E o testamento particular é aquele que é feito pelo próprio testador ou até mesmo por uma outra pessoa, seja de forma escrita ou até mesmo digitada. Essa terceira pessoa, é claro, pode ser um advogado, por exemplo, com uma pessoa que já tem essa especialização e consegue redigir esse documento de uma forma válida e em consonância com a lei. E o testamento particular, ele vai ser lido e assinado na presença de 3 testemunhas. Aí esse testamento ele deve ser salvo, então, como ele não é feito de uma maneira pública, ou seja, não é feito na frente do tabelião, aí ele tem uma certa insegurança jurídica e ele eventualmente pode ser questionado se o testador não tomar os cuidados necessários, ou seja, não se consultar antes com um bom especialista para poder orientar ele na elaboração desse documento. E o testamento cerrado, ele também é feito no cartório, só que a grande diferença é que a única pessoa que vai conhecer o conteúdo daquele documento é o próprio testador. Então, por isso que a gente diz cerrado. Lá no momento de abertura desse testamento, o juiz vai romper o lacre desse testamento e o conteúdo dele vai ser revelado a todas as outras pessoas. Mas então, por que fazer um testamento é tão importante assim? Porque se você não deixar um testamento, a lei vai determinar como seus bens vão ser distribuídos. E ora, pode ser que a ordem legal não agrade você. Pode ser que a ordem legal, por exemplo, não esteja em consonância com os seus desejos. Muito pior que isso, inclusive. Pode abrir espaço para brigas familiares, processos longos e totalmente desnecessários e desgastes que poderiam muito bem terem sido evitados. Agora, com o testamento, você garante que os seus desejos não só sejam respeitados, mas também que os seus herdeiros sejam protegidos e que tudo aconteça com mais agilidade, clareza e dignidade. Agora, como fazer um testamento válido, então? Tudo vai começar com a listagem completa dos seus bens. Então, você vai separar tudo. Imóveis, cotas, ações, bens com valor sentimental e os seus respectivos valores. Aí, depois que você fizer isso, você vai pensar com muita calma em quem você gostaria que fosse beneficiado com esses bens. Podem ser familiares, amigos ou até mesmo instituições, tá bom? Depois disso, você vai escolher o tipo de testamento que mais seria adequado ao seu caso e necessidades. E aí, a partir disso, você vai redigir esse documento, é claro, com a orientação do profissional especializado. Isso é essencial, meu amigo, minha amiga, para evitar erros, nulidades e problemas futuros. E você não pode se esquecer de uma coisa, tá bom? Parte do seu patrimônio, os 50%, que é o que a gente chama de porção legítima,
precisa ser obrigatoriamente destinado aos herdeiros necessários, como cônjuges, filhos e pais. E a outra metade, que é o que a gente chama de porção disponível, aí sim você vai poder fazer o que bem entender nesse testamento. Outra etapa muito fundamental é escolher o seu testamenteiro. É a pessoa de confiança que vai ser responsável por concretizar as cláusulas testamentárias. Também é muito importante você revisar o seu testamento periodicamente. Por quê? A nossa vida é dinâmica. Então, pode ser que, por exemplo, você faça o testamento hoje, daqui a um ano você se case, nasçam outros filhos, você se divorcie, por que não adquirir outros bens ou até mesmo perder os bens que você já tinha antes? E, é claro, mudanças nas relações familiares. O testamento ele é um documento vivo, ele é um espelho seu. Ele pode e deve ser atualizado constantemente para poder continuar refletindo a sua realidade. Então, sim, o testamento pode ser alterado a qualquer tempo. Você não faz um testamento hoje, você nunca mais vai poder alterar. Não, qualquer tempo, o testamento pode ser revisitado. Olha, eu sei que falar sobre a morte não é um pouco fácil, mas você ignorar esse tema pode ser muito mais difícil do que falar sobre ele e vai te custar, não só você, mas os seus herdeiros, de uma forma emocional e financeira. Então, fazer um testamento é um gesto de amor e cuidado. É você garantir paz, justiça e proteção, mesmo quando você já não estiver aqui, o que é maravilhoso. Então, se você está considerando essa decisão e quer dar os próximos passos na elaboração do seu testamento, vai aqui no link que tem na descrição desse vídeo e, é claro, se você achou esse vídeo útil para você, compartilhe com quem, por exemplo, está pensando em fazer um testamento, quem quer saber mais sobre o testamento, comenta, curte e, é claro, se inscreva no nosso canal. Um abraço e até a próxima!